Diz assim a palavra do Senhor: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então imediatamente eles lançaram as redes e o seguiram. Passando um pouco mais adiante, Jesus viu os irmãos, Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles passaram a segui-lo, deixando seu pai Zebedeu com os empregados do barco. Até aí. Se eu encarnasse o IBGE essa manhã e perguntasse quantos de vocês acreditam que o reino de Deus está no nosso meio, quantos acreditam que o reino de Deus está entre nós, eu acredito que de maneira unânime todos vocês me diriam que creem no reino de Deus. Apesar de invisível, apesar de silencioso, ele está brotando e está em nosso meio. Apesar de você crer no reino de Deus, apesar de você dar o devido valor à mensagem do Evangelho, ainda assim eu creio que você não tem pregado o Evangelho como se deve. Você crê no reino de Deus, mas não prega a respeito do reino de Deus. Você não prega o Evangelho. Você não informa aquilo que Cristo fez pelo ser humano. E por isso não existem mais convertidos em nossa igreja local, porque você não abre a sua boca para anunciar o Evangelho. É por isso que dentro de alguns anos, a nossa igreja vai falhar miseravelmente, porque nós não temos feito o nosso papel de anunciar a boa notícia, de falar a respeito daquilo que Cristo fez por todos nós. E hoje nós veremos algumas boas respostas de vida que um punhado de homens deu ao reino, a Cristo. E não se engane, eles responderam a algo belo, sublime, recheado de formosura, o reino de Deus. E é só quando você perceber o quanto o reino de Deus é belo, o quanto ele é formoso, que você vai pregar o Evangelho. O ser humano, ele só responde à beleza, porque a beleza atrai, a beleza detém. Ela exige uma resposta dos seus admiradores. É pela beleza que você disse sim ao seu cônjuge. É por isso que você, homem, grita quando vê um belo gol do seu time. É por isso que você, mulher, quer levar aquele vestido gracinha que tem na vitrine. Porque o belo, ele exige uma atitude. O belo, ele exige uma resposta. Eu quero que você tenha uma bela visão do reino de Deus essa manhã. E junto com essa visão, tome a decisão de anunciar a sua beleza. Tome a atitude de pregar o Evangelho. Nós vimos então no capítulo de número 1 mesmo, que a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam confirmando o ministério da segunda pessoa da Trindade. Estavam confirmando o ministério de Jesus. O Espírito leva Cristo até o deserto para 3 finalidades básicas. Sim, eu disse 3 finalidades básicas. A primeira, para ser tentado, para provar que todos nós podemos superar as tentações em nossa carne, como homem que somos, como mulher que somos. Segundo, para buscar discernimento. Foi no deserto que Cristo orou diante do Pai por 40 dias, 40 noites, retendo sabedoria de Deus, discernimento de Deus, para poder começar o seu ministério. Era a segunda finalidade. E a terceira, para ser uma figura de Moisés. Sim, você ouviu bem. Para ser uma figura de Moisés. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Cristo, 40 dias. Isso não é coincidência. Porque assim como Deus sustentou o seu líder Moisés no deserto para conduzir a terra prometida, ele sustentou a Cristo no deserto para conduzir o seu povo em vitória sobre o pecado.
as vitórias espirituais da cruz do Calvário. O resultado é que Cristo é um Adão melhor do que o primeiro, porque o Adão de Deus não pecou, porque o segundo Adão foi perfeito em todos os seus caminhos, Cristo Jesus, o segundo Adão. E Jesus também é um Moisés muito melhor, porque não conduziu o povo de Deus só à terra prometida, conduziu o povo de Deus às vitórias espirituais, a vencer o pecado ao morrer na cruz do Calvário. E esse fato que eu narrei, ele era notório aos discípulos, ele era notório às pessoas de sua época, sim. Todo israelita que cresceu no templo, todo israelita que aprendeu a lei desde cedo, faria uma relação fácil com o tempo que Cristo passou no deserto, levando o seu povo em vitória, com o que aconteceu com Moisés ali, antes de ir até a terra de Canaã. Era o cumprimento da promessa. O Messias havia vindo e inaugurado um reino, havia vindo e deixado claro a sua intenção de fazer com que um povo inteiro, a igreja, recebesse a vitória que Deus prometeu. Esse fato era notório. E é aqui que começa a nossa história. Algo inusitado começou no mundo, porém, não eram apenas boas notícias. Era um Adão melhor que não errou, era um Moisés mais melhorado, porque nos deu vitórias espirituais, não apenas vitórias terrenas, mas João Batista foi preso. Verso de número 14. Depois que João Batista foi preso, ou João o Batista, ele foi preso. Por que João foi preso? Ele foi preso por pregar o Evangelho, a mensagem de arrependimento, mas não por gritá-la para que o mundo pudesse escutar. Ele foi preso porque pregou para uma pessoa em específico, Herodes, o rei Herodes, que era um adúltero, que tomou a mulher do seu irmão e se casou com ela. João Batista chegava na cara dele e dizia: adúltero, arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava para todos, mas quando chegou no governante que precisava se converter, quando chegou ao governante que não queria olhar para os seus próprios pecados, Herodes mandou prendê-lo, Herodes mandou encarcerá-lo. Aquele que detinha a mensagem mais potente da época. No último culto nós percebemos o valor de João Batista, o quanto que ele era bravo, guerreiro, corajoso. E ainda assim, Herodes mandou prendê-lo. Quando João Batista lhe confronta e dizia que não era permitido tomar a mulher do próprio irmão, ele é encarcerado. Você entende? O evangelho precisa começar com os governantes. O evangelho também deve ser pregado a eles. O governador que não se arrepende do seu pecado dificilmente fará bem ao povo. O rei que não respeita o seu próprio irmão a ponto de tomar a mulher dele, não respeitará aqueles a quem governa, não respeitará o povo, não menos respeitará o povo. Todos necessitam do evangelho. É uma mensagem que deve ser pregada. E para ser pregada, sabe do que ela precisa? De pregadores, de pregadoras. Se eu tenho uma mensagem a ser anunciada, eu preciso de alguém que anuncie. Eu preciso de alguém que pregue. Mas João Batista foi preso. E agora? Quem anunciará essa mensagem? Cristo. Aquele que João Batista apontou. Aquele que João Batista disse que não era digno de desatar a correia das sandálias. Ele prega o evangelho do reino. Ele fala a respeito daquilo que veio fazer ao mundo. João Batista abriu caminho para Jesus. Apontou para ele, falou a respeito do seu primo. E Jesus começa a pregar. O que diz o verso de número 15? Vamos continuar no 14 mesmo. Jesus foi para Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele passa a província de Samaria, chega até a Galileia e passa a pregar o evangelho de Deus. Passa a anunciar o reino de Deus. E o que ele dizia? Qual era o conteúdo da sua mensagem? O verso número 15 nos revela. Dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho.
O reino de Deus está próximo. Esse era o conteúdo da mensagem de Jesus. Reino de Deus. O que é reino de Deus? É a perfeita, é a plena vontade de Deus acontecendo aqui na terra. É isso. É o seu plano de fazer com que os homens governem perfeitamente sobre tudo aquilo que foi criado. Lembra do Jardim do Éden? Adão e Eva dominando a criação, projetando a criação? Aquilo não terminou com Adão e Eva. Deus está implantando o seu reino. E tudo isso será reconfigurado, tudo isso será feito novo. E o plano de Deus continuará. Os homens ainda perseverarão em governar sobre tudo aquilo que foi criado. Esse é o reino de Deus. É a erradicação desse vírus mortal chamado pecado. Não é o Covid-19, não. É esse vírus mortal chamado pecado. Não vai haver mais pecado. Não vai haver mais maldade. Mas como os ouvintes da época entenderam? Eles não entenderam o reino de Deus como isso que eu citei. Domínio sobre o que foi criado e a erradicação de todo o pecado. Eles não entenderam assim. Eles entenderam que Roma estava dominando sobre Israel e que o governo de Roma seria tirado, que o governo de Roma cairia. Em outras palavras, os ouvintes daquela época entenderam a mensagem como sendo libertação política. E para todos vocês que estão colocando a sua esperança em Jair Messias Bolsonaro, eu quero dar uma notícia para você. Cristo não veio para te dar libertação política. Cristo veio para te dar libertação espiritual. E se você não entender isso, você não vai entender a mensagem do Evangelho. Cristo não morreu e ressuscitou para te dar uma libertação política. Cristo morreu para te renovar, para te fazer uma pessoa nova, para que então você esteja preparado para o seu novo reino, para um reino renovado. Cristo morreu para te renovar antes de renovar todas as coisas. Foi para isso que Cristo morreu. Céus e terra passarão, veremos seu começo e o seu final, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o que diz 1 João, capítulo de número 2, verso de número 17. O reino de Deus, no entanto, faz uma exigência aos seus governantes. O reino de Deus exige algo de você, que vai governar com Deus, que vai administrar com Deus a terra que Ele vai renovar. E o que Ele exige? Final do verso de número 15. Arrependam-se. É isso o que o reino exige. Arrependimento. E vamos parar com essa interpretação tola, de que arrependimento é se entristecer pelo pecado e ter uma nova atitude. É assim que nós ensinamos as crianças e nós ensinamos errado. Isso nunca foi e nunca vai ser arrependimento. Essa definição de arrependimento, ela é rasa, traz frustração. A palavra original para arrependimento, aqui se arrependam, é metanoite, que significa transformem-se, mudem-se. E mudem aonde? Mudem a sua mente. Arrependimento é uma questão de entendimento. Tudo aquilo que você acha que vale a pena viver, você deve passar a acreditar que vale a pena morrer. Se arrepender significa perceber que você deve parar de ser governado pelo pecado. O Evangelho atua em todos os órgãos do nosso corpo, mas principalmente na sua mente. Um exemplo, o cigarro e a bebida. Você precisa perceber que não vale a pena morrer por isso, mas vale a pena morrer para isso. Outros exemplos, pornografia, adultério, mentira, vaidade, orgulho. Quando o reino de Deus chega, você percebe que não vale a pena morrer com isso, mas para isso.
É uma questão de entendimento. Arrependimento é uma revolução na mente. Tudo que eu considerava vida, agora é morte. E tudo que eu considerava morte, agora é vida. Isso é arrependimento. É isso que o reino exige. O segundo fator que o reino de Deus exige dos seus governantes, exige crer no Evangelho. Olha o que diz aqui, creiam no Evangelho, final do verso de número 15. E o que é o Evangelho? Evangelho significa notícia boa, notícia de boa qualidade. E qual é a notícia de boa qualidade? O que Cristo já citou. E o que é que ele já citou? Que o reino de Deus está próximo. Evangelho significa que o reino de Deus está aqui, irmãos. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele provou que tem domínio sobre a morte. E que porque tem domínio sobre a morte, o pecado não tem domínio sobre você. E você é uma nova pessoa preparada para um novo reino e para governar com Deus nesse reino vindouro. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O que é crer no Evangelho? Palavra original, pistenete, em grego, é o que diz aqui. Crer no Evangelho. E a fé não é um elemento místico. Aí eu tenho a minha fé, então eu vou prosperar, então as coisas vão acontecer para mim. Fé não é um elemento místico. Dentre os significados de fé que eu mais acho apropriado, eu acredito que confiança é o melhor. Passe a traduzir a palavra fé por confiança. Confie em Jesus. Confie o que Ele fez por você naquela cruz. Confie que Ele é o embaixador do reino de Deus e te convida para governar com Ele. É crer, é ter confiança nessa boa mensagem de que o reino está em nosso meio e está porque Cristo o inaugurou. Essa é a boa mensagem. O reino de Deus está próximo e você precisa ser renovado. Quando Jesus Cristo morre no seu lugar, pagando o preço do seu pecado, Ele está tirando o poder do pecado de você e te concedendo legitimidade para governar o reino que se aproxima, o reino de Deus. João Batista pregou o reino de Deus para Herodes, porém Herodes recusou. Herodes recusou a mensagem do reino e continuou governando. Sabe por quê? Porque para ser governante nesse mundo, você não precisa receber o reino. É por isso que a gente vê governante envolvido com milícia. É por isso que a gente vê governante dando as mais pesadas festas. É por isso que a gente vê governante bêbado. É por isso que a gente vê governante com dinheiro sujo, guardado nas roupas de baixo. Porque para ser governante nesse mundo, não precisa receber o reino. Para ser um bom governante, sim. Mas para ser um governante qualquer, não precisa receber o reino. Mas para ser governante do reino de Deus, precisa de arrependimento e fé. Precisa entender que tudo pelo que você está vivendo é errado. E ter um novo olhar para com a vida. Um olhar que ama a santificação, que ama a pureza, que ama o próprio embaixador que é Cristo Jesus. Para o reino vindouro, para governar o reino vindouro, é necessário arrependimento e fé. Arrependimento e confiança. Olha o que diz o verso de número 16. Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele já estava pregando há algum tempo ali. Ele viu Simão. Quem é Simão? Pedro. Simão Pedro, nome composto. Ora você vai ver Simão, ora você vai ver Pedro. No caso aqui nós vimos Simão, mas é importante entender que se refere à pessoa de Pedro. Simão e André, o seu irmão, eles estavam lançando as redes no mar, porque eram pescadores. Pedro e André tiveram uma reação diferente da de Herodes. Eles não recusaram o reino, eles receberam a mensagem do reino. Os pescadores foram mais sábios
do que o próprio governador, do que o próprio rei, porque se arrependeram do seu pecado, se arrependeram por aquela gama inútil de sujeira pela qual eles estavam vivendo e colocaram a sua confiança em Cristo Jesus. Colocaram a sua confiança no reino de Deus. Se você receber o reino, se você se arrepender e colocar a sua fé no Messias, você vai estar anos-luz à frente de qualquer governante ímpio, de qualquer governante sem temor a Deus. O verso de número 17 elucida um pouco mais. Disse-lhes Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Essa mesma notícia que vocês têm ouvido de mim, vocês vão passar a anunciar. Essa mesma mensagem do reino que eu entreguei a vocês, vocês vão entregar a outros. Quando Cristo disse, venham até mim, que eu vos farei pescadores de homens e mulheres, Ele não estava dizendo que as pessoas são um peixe qualquer que se apanha na rede. Não. Ele estava dizendo com um sentimento, da forma com que a mensagem do reino fez morada na mente de vocês, fará morada na mente de centenas de outros, por meio da vida de vocês, por meio da língua de vocês. Sigam-me e vocês verão isso. Sigam-me e vocês anunciarão e muitos receberão. Muitos se arrependerão e confiarão em Cristo. João Batista foi preso por pregar essa mensagem. A mensagem do reino. Era arriscado, mas eles não se importavam. O preço era a morte, mas eles eram corajosos o suficiente. Por quê? Porque eram marinheiros, pastor. Porque eram pescadores. Estavam acostumados a brigar no mar. Estavam acostumados a ir para as profundezas de um mar bravio e trazer os melhores peixes. Já eram homens corajosos por natureza. Não é por isso que eles tiveram a coragem para pregar o Evangelho. Eles tiveram a coragem para pregar o Evangelho porque quando Cristo chama, você vem. Não importam as consequências. Não é porque você é corajoso, não é porque você é bravo, não é porque você é guerreiro. Inclusive, quando a sua vida está em risco, Deus sabe o quanto que você é covarde para se desprender da própria vida, do maior bem que Deus nos deu. Só Deus atuando no nosso coração. Só Deus atuando na nossa mente. Verso de número 18, coloca um pouco melhor essa doutrina que se chama chamado eficaz. Então, imediatamente, eles largaram as redes e o seguiram. Chamado eficaz. Cristo chamou, você vem. Cristo disse, você faz. Cristo manda você pregar, você abre a sua boca e prega. Chamado eficaz. É Ele que promove a mudança em sua mente e a confiança para você largar as suas redes, para você abandonar a sua vida e fazer dele a sua vida. É Ele quem faz essa obra. E falando de largar as redes, como tem gente hoje que precisa largar as redes, hein? Abrindo um parênteses aqui no meu sermão, tem gente mais conectada com o Instagram do que com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem gente mais conectada com as redes sociais do que com o decreto do Senhor que está sobre você. Preste atenção naquilo que Deus quer fazer no seu coração. Preste atenção naquilo que Deus quer fazer na sua mente. Valorize. Valorize. A gente passa pelos versos de número 19 e 20 e vê que ele chamou muitos outros e esses abandonaram as redes e o seguiram. Abandonaram o seu pai e mãe e o seguiram. Ao que tudo indica, todos eles largaram a sua profissão para seguir a Jesus, para pregar a boa notícia de que o reino está próximo. Pastor, eu vou largar minha profissão também. Não precisa. Você não precisa largar a sua profissão. Por quê, pastor? Porque Cristo é Espírito. Sabe quem é o Espírito do Senhor Jesus?
O Espírito Santo. E sabe aonde o Espírito Santo está? Aonde você estiver. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Está fazendo morada na sua mente. Esse é o ambiente que você foi chamado para pregar o Evangelho, para proclamar a confiança no reino de Deus, a confiança em Cristo. Charles Spurgeon dizia: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é alguém que anuncia as boas novas, ou é alguém fake, de mentira. Qual desses você é? Qual desses você é? Você está entre os missionários ou os impostores? Os pregadores, as pregadoras, mentirosos, mentirosas. Aonde você se encontra? Se você quiser ser governante do reino vindouro, diferente de Herodes, precisa se arrepender e receber o evangelho do reino. Você só conseguirá se Cristo te chamar. Portanto, ore para que Ele te chame. Peça para que Ele faça essa revolução na sua existência. E se Ele te chamou, inevitavelmente você vai pregar o Evangelho. Inevitavelmente. Não existe um crente que não pregue. A evidência de que você nasceu de novo é que você prega sobre o reino novo. É uma das marcas da salvação. De maneira tão corajosa quanto João Batista, tão impetuosa, tão forte quanto o maior dos profetas. Porque é Deus quem coloca essa coragem na sua mente, no seu ser. Aonde você está na sua vida espiritual? Tem gente morrendo do seu lado e você nem se importa. Tem gente pedindo ajuda com os olhos e você só consegue olhar para si. A maior mensagem do mundo te foi confiada. A mensagem que tem poder para mudar todo esse país. Pregue o Evangelho. Não ouse não pregá-lo. Não tenha a audácia, a coragem de não pregá-lo. Você deve, você precisa pregar o Evangelho da boa notícia do reino. Fique de pé, eu quero orar com você.